Durante o programa Fórum 11h30 desta quarta-feira, 13, o jornalista e professor da UFRJ Felipe Pena afirmou que mais um membro do núcleo duro do bolsonarismo vai delatar o esquema do golpe tramado pelo ex-presidente e militares em 2022. Mauro Cid reforçou seu acordo de delação nesta semana, ao dar um depoimento de 9 horas à Polícia Federal, explicando mais detalhes sobre o golpe. Segundo a apuração de Pena, Marcelo Câmara, também militar e ex-assessor de Bolsonaro, deve ser uma das figuras a abrir o bico sobre a trama golpista. Marcelo Câmara é um coronel do Exército e ex-assessor especial do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele foi preso em uma operação da Polícia Federal que apura tentativas de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito, a tempus veritatis. Ele também é suspeito de estar envolvido no caso da ABIN paralela e foi citado como pessoa de interesse no inquérito que apura indícios de adulteração no cartão de vacina de Bolsonaro. Na Operação Venire, Marcelo Câmara participava pessoalmente do núcleo duro da ABIN paralela. Ele respondia diretamente ao Bolsonaro, porque ele era o principal assistente do Mauro Cid. Ele toma esse lugar do Mauro Cid e passa a ser o principal assessor do Bolsonaro. Ele sabe de tudo também e está preso, e está prestes a fazer a delação premium. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal aprovou uma proposta de emenda à Constituição que proíbe a posse e o porte de drogas ilícitas em qualquer quantidade nesta quarta, 13. A decisão do colegiado é uma forma de desafiar o Supremo Tribunal Federal, que julga um caso sobre o mesmo tema. Com a aprovação na CCJ, o texto segue para o plenário do Senado e, se for aprovado, será enviado para a Câmara dos Deputados. A votação foi simbólica, sem contagem nominal de votos, e 4 parlamentares pediram para registrar voto contrário ao texto: Marcelo Castro, Fabiano Contarato, Jacques Wagner e Humberto Costa. A Corte discute definir uma quantidade de drogas que permita diferenciar traficantes de usuários de drogas. O placar no Supremo atualmente está com 5 votos a favor da descriminalização e 3 contrários. O julgamento foi adiado após pedido de vista do ministro Dias Toffoli, que pediu mais tempo para análise. O julgamento teve início em 2015 e já sofreu uma série de adiamentos. A Corte foi acusada de legislar no lugar do Congresso Nacional, ao retomar o debate no ano passado. Na ocasião, ministros do Supremo alegaram que o Legislativo estava se omitindo nesse tema. Líder do governo no Congresso Nacional, o senador Randolph Rodrigues comparou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro ao comentar sobre Nicolas Ferreira, após o deputado federal bolsonarista marcar presença no evento sobre o anúncio de investimentos bilionários na educação. A gestão federal anunciou 3,9 bilhões de reais para serem aplicados em institutos federais de educação, ciência e tecnologia. A presença de Nicolas no ato aconteceu após ele ser eleito presidente da Comissão de Educação da Câmara, o que tem gerado críticas de setores progressistas. Ele está assistindo ao que o governo dele não fez sendo feito em nosso governo. Fiquei muito feliz com a presença dele, disse Randolph, em vídeo enviado à colunista Denise Sassis, do 247. De acordo com o governo, 2,5 bilhões de reais dos 3,9 bilhões de reais são para criar novos campos e 1,4 bilhão de reais para consolidar unidades já existentes, com a construção de refeitórios, ginásios, bibliotecas, salas de aula e aquisição de equipamentos. O Nordeste é a região que receberá o maior número de novos institutos federais de educação, ciência e tecnologia, nesta fase de expansão. Pessoal, estamos aqui diante do Capitólio, estou com o Gustavo Gayer, que já te elogiei na saída do Brasil lá no aeroporto pela tua iniciativa, pela tua liderança nesse ponto. Gustavo Gayer, realmente corajoso, marcou aqui as audiências e agora mesmo fizemos uma coletiva de imprensa com o deputado Chris Smith. Muito brevemente, só para dar um retorno para quem está acompanhando online, Gustavo, os resultados
dessa nossa iniciativa até o momento? Olha, nós demos o pontapé nesse projeto que é divulgar para o mundo inteiro o que está acontecendo no Brasil, e a gente conversou com vários congressistas aqui e realmente eles não faziam a menor ideia. Quando a gente apresenta os fatos de uma forma técnica, mostrando as violações dos direitos humanos, a perseguição política, o uso de instituições para destruir a liberdade de expressão e liberdades fundamentais e até mesmo desrespeitar a Constituição, eles ficaram chocados. A imprensa mundial agora que estava nos acompanhando não conseguia entender como que até hoje essa situação ainda não foi divulgada como deveria ter sido. Então a gente conseguiu romper a bolha, né? Esse foi o objetivo inicial e o mundo agora sabe o que está acontecendo. E mais muitas pessoas perguntam, tá, mas aí o que vai acontecer se os olhos do mundo se voltar para essa ditadura do judiciário que nós estamos vivendo? Eu garanto que nós vamos ver a temperatura baixar, vai diminuir a perseguição, isso vai nos deixar trabalhar enquanto oposição, porque nem isso a gente pode fazer mais, né? A oposição está sendo perseguida, e com certeza vai envergonhar aqueles ministros do Supremo Tribunal Federal que adoram viajar para dar palestras sobre direitos humanos, sobre Constituição. Eu fiz um comentário aqui que eu achei muito interessante. Você aceitaria que o ministro da Suprema Corte da Venezuela viesse numa universidade americana falar sobre direitos humanos? Obviamente que não, porque são eles os primeiros a violá-los. Os ministros do nosso país estão fazendo exatamente isso. Agora vai ficar muito mais difícil esses convites, e a vergonha internacional com certeza vai afetar a vaidade deles. Muito bem. Gustavo, parabéns. Esse aqui é sensacional. Fala nada menos parabéns, do que brilhante. Varrata, Não. O que mais brilhou aqui é o Varrata. Para com isso. Nada menos que brilhante. Fala sem escrever, só com os pontos, com emoção, com conteúdo. Me representou demais, foi muito boa. Depois nós vamos postar a tua fala também. Obrigado. Com a devida legenda para quem não entende inglês poder chegar ainda mais longe dentro do Brasil. Tua fala é muito bom. Não, o cara é muito bom. Ele que organizou a maioria das agendas, que fez cara aqui, ó. Parabéns, Gustavo. Valeu, pessoal. Só uma resposta rápida aí para vocês, para quem está acompanhando, e daqui a pouco a gente posta todos os vídeos na íntegra. Muito obrigado por acompanhar a gente aqui, ó, direto do Capitólio, nos Estados Unidos, na cidade de Washington, onde eu já morei. Fiz uma pós-graduação na Universidade de Georgetown e hoje, 15 anos depois, estou de volta para defender o meu país, defender a liberdade, a democracia, que dependem, como eu disse no discurso, de Estado de Direito forte. E com essa Suprema Corte Brasileira, com o Supremo Tribunal Federal que nós temos, infelizmente, estamos caminhando, já estamos, na verdade, dentro de uma ditadura do judiciário e nós precisamos revertê-lo. Contamos com cada um de vocês, muito obrigado por acompanhar, e aqui a agenda não terminou, tem mais coisa acontecendo pela frente ao longo do dia aqui. Valeu. Repreendido, Satanás! Sangue de Jesus tem poder por tem um cara sorrindo atrás de você aí, que cuidado, hein? Líder do governo no Congresso Nacional, o senador Randolph Rodrigues comparou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro ao comentar sobre Nicolas Ferreira, após o deputado federal bolsonarista marcar presença no evento sobre o anúncio de investimentos bilionários na educação. A gestão federal anunciou 3,9 bilhões de reais para serem aplicados em institutos federais de educação, ciência e tecnologia. A presença de Nicolas no ato aconteceu após ele ser eleito presidente da Comissão de Educação da Câmara, o que tem gerado críticas de setores progressistas. Ele está assistindo ao que o governo dele não fez sendo feito em nosso governo. Fiquei muito feliz com a presença dele, disse Randolph, em vídeo enviado à colunista Denim Sassis, do 247. De acordo com o governo, 2,5 bilhões de reais dos 3,9 bilhões de reais são para criar novos campus e 1,4 bilhão de reais para consolidar unidades já existentes, com a construção de refeitórios, ginásios, bibliotecas, salas de aula e aquisição de equipamentos. O Nordeste é a região que receberá o maior número de novos institutos federais de educação, ciência e tecnologia nesta fase. Estamos aqui em frente ao Capitólio, acabamos de participar de uma grande coletiva de imprensa, onde nós viemos trazer uma mensagem do Brasil para o mundo. O mundo precisa saber o que está acontecendo no nosso país. Todas as perseguições, todo o avanço do poder judiciário sobre os outros poderes, parlamentares sendo perseguidos pela sua palavra, pelo seu voto, pela sua liberdade de expressão, patriotas presos, mais de 1.000 patriotas presos, de forma irregular, ilegal, sem o devido processo legal. Então, viemos trazer ao mundo o que está acontecendo no nosso país. First of all, thank you, Chris, to give us this opportunity. We are very honored and we want to bring here some light for what is going on in Brazil. My name is Eduardo Bolsonaro. I'm the most voted ever congressman in the history of Brazil. Also son of President Bolsonaro and former chairman of the Foreign Affairs and National Defense Committee.
I have always warned in my speeches in the Congress about the dangers of my country turning into a Cuba or Venezuela with their concentration camps. Today, unfortunately, I live in my own movie about the Gulag. And for those who think I'm exaggerating, I will cite here few simple names. Felipe Martins, the international advisor to President Bolsonaro, as Jared Kushner was to President Trump. A brilliant young man in his 30s with a promising future, imprisoned by an exception tribunal, accused of a coup d'etat never attempted or planned, and without the hope of minimally fair treatment, as due process and broad defense no longer exists in Brazil. Colonel Câmara, the Bolsonaro security detail, who is now also in jail accused of an imaginary coup d'etat. And like them, veterinarians, gospel singers, sign language interpreters, comedians as Bismarck Fulgas, and even a homeless and a person diagnosed with a high degree of autism, all of them imprisoned, accused of a coup d'etat. It's very clear that all this oppression and cruelty is just a step towards the ultimate goal, to imprison my father, the president who dared to put the interests of Brazilians first. My father is now persecuted and slandered in the most various ways. As in every tyranny, the limit of the ridiculous no longer exists. And he even faces the accusation of having committed the terrible crime of disturbing a whale. That's not a joke. He's criminally charged for passing by a whale on a jet ski. And the most impressionable thing is the complaint was made by Lula da Silva's environmental minister. This is more ridiculous than what Trump is having as charged here in the United States. My father is also accused of attempting a coup d'etat when he was no longer president. The judiciary, appointed by the Communist Party in power, want us to believe that my father waited to leave power, and when he no longer had the armed forces under his command, attempted a coup d'etat with elderly and unarmed women, all of these thousands of kilometers away from Brazil, when my father was in vacations in the United States. Going to the end, they want us to believe, Mr. Chris Smith, that women, elderly ladies, and all kinds of ordinary citizens, unarmed, are a danger to the rule of law. And those violating the rights and fundamental guarantees are the saviors. Ladies and gentlemen, these stories are not something that someone told me. We are living this right now, and with not even a single word from Biden administration, State Department, or any governmental authority from the homeland of democracy, the United States of America. The dozen colleagues that are following me here also will talk about terrifying situations. Brazil, unfortunately, is not a democracy anymore.